Oi, gente. Então eu tive que fazer uma nova gravação em cima desse vídeo, uma gravação de áudio, tá? Então você não repara se ficar descompassado. O método iterativo para resolução de sistemas de equações lineares. Então nós podemos resolver um sistema de equações lineares ax igual a b utilizando métodos iterativos, os quais consistem em determinar uma sequência de soluções aproximadas em que cada solução obtida depende do valor anterior pela aplicação do mesmo procedimento. Para constituir um método iterativo, escrevemos esse sistema de equações lineares, que se dá então na forma matricial A vezes x igual a b, numa equivalência de x, tá? Que seria esse x da próxima linha, ok? Igual a matriz H vezes x mais uma matriz G, ou um vetor G, tá? Essa forma equivalente, ela vai ser detalhada pelo método iterativo de Jacob-Richardson, tá? Então, o método de Jacob-Richardson, ele fala o seguinte, né? Então, conforme segue, né, x de k mais 1, ou seja, dessa próxima linha da iteração, assim como a gente tinha lá nos outros métodos iterativos de equações lineares, né, vai ser igual, ou a matriz de resposta xk mais 1 vai ser igual a k, matriz H, tá, vezes a matriz xk mais essa matriz G ou o vetor G, tá? Em que k é um valor real que vai variar de 1 até o infinito, ok? A ideia aqui é que eu tenho uma matriz H iterativa e eu tenho um vetor G que vai ter uma coluna e n linhas, ok? Na sequência. E aí, montando esse sistema matricial aqui, como segue em vermelho, eu tenho, então, toda essa parte de x inteirado, né, que vai cair, então, na resposta, tá? Essa resposta vai depender de toda essa matriz H, que é essa matriz dos coeficientes A, vezes essa matriz X mais a matriz B, tá? De forma mais prática, bem prática, eu vou ter, então, a matriz A vai ser igual a uma matriz diagonal, mais uma matriz também que é equivalente à matriz triangular esquerda e triangular direita, tá? De left e right, por isso que você está vendo L e R, tá? Então, a matriz A, ela é igual a uma matriz diagonal, ou seja, que só há valores no meio, tá? Mais a matriz L, que é uma triangular esquerda, de left, mais a matriz R, que é uma matriz triangular direita, right, tá? E aí, se eu for interpretar tudo isso, né, transformar aquela matriz anterior junto com essa informação dessa matriz A, eu posso colocar todo o método iterativo através dessa fórmula que está aqui em preta, tá? Então, aqui eu tenho uma matriz de coeficientes para o nosso exemplo, né, lá do começo, a matriz de coeficientes aqui desse exemplo inicial de A, ela vai ser 0,28, 0,10, tudo mais, a matriz dos termos constantes B, e aí em que a matriz do diagonal, repara que eu só tenho termos diagonais, tá? Só tenho termos diagonais. E a matriz triangular esquerda, ela toda vez que eu falo de matriz triangular, eu tenho os termos centrais, tá? Só que eu tô falando de uma matriz triangular esquerda que só vai ter esses termos à esquerda mesmo, não tenho a diagonal. E a triangular à direita também só vai ter esses termos da direita sem o central, ok? Ou seja, quando eu peço lá no programa, eu vou ter que pedir essa matriz, eu tenho que diminuir da matriz diagonal, tá?
Então, antes da gente tentar resolver, vamos verificar então se é possível resolver o método de Jacobi-Richardson aqui para essa estrutura. Ou seja, verificar se a matriz é diagonalmente dominante, tá? Então, essa aqui é uma condição para a resolução dessa matriz, em que eu tenho então os termos de A12, ou seja, linha 1, coluna 2, mais A13 tem que ser menor que, tá? Eu estou explicando aqui a história do diagonalmente dominante. Então, eu tenho que ter aqui os termos de A12, de A1, A12, A13, sempre menores que A11, ok? Então, lá na matriz inicial, porque senão eu não consigo zerar o suficiente as matrizes e fazer a resolução desses problemas, tá? Eu chego em determinantes, quando eu tenho também determinantes muito pequenininhos, eu também não consigo resolver por Jacobi-Richardson, tá? Então, o que é o termo A12, o que é um termo A13, você pode verificar lá na tua matriz inicial, tá? Na tua matriz inicial A. E aqui aí rola um problema, né? Nesse probleminha aqui. Porque eu tenho aqui o primeiro termo, né, de A12, A13, ok? Só que aí o que acontece? A segunda linha já não corresponde, tá? Ela já não corresponde, eu já não tenho coerência nessa história de ser diagonalmente dominante, tá? Então, a gente pode concluir a partir dessa história que não pode ser resolvido pelo método iterativo de Jacobi-Richardson, tá? Assista ao tutorial lá no Scilab e veja o que é que acontece com o Scilab, tá? Repara que lá no final eu calculo o determinante. E aí você pode perceber que o determinante ele dá um valor bem pequeno, tá? Ele é diferente de zero? Só que ele é muito próximo de zero também, tá? Então, assista ao tutorial e veja como a gente pode resolver, então, aplicando essa metodologia para um outro problema. Então, se a gente considerar o seguinte sistema de equações com concentrações de um dado contaminante e um tanque de equalização, então, seja C1, C2 e C3 em grama por metro cúbico, em uma série de 3 alimentações ao tanque. Então, eu tenho aqui uma série de 3 alimentações ao tanque e quero saber a concentração total do meu contaminante. Tenho as equações lineares já montadinhas aqui, tá? Eu tenho aqui as minhas ideias de C1, C2, C3. A primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar se essa matriz é diagonalmente dominante. Então, eu vou fazer a verificação, calculo pego, né, o A12, A13, e se ele é menor que o A11, ok, né? Então, se eu tenho, então, diagonais menores que os outros termos, eu posso resolver por Jacobi-Richardson, se não, não, ok? Então, eu tenho aqui menos, e é modular, tá? Então, observar isso, que é um módulo. Então, se eu tenho menos 2 mais 3, eu tô falando então de módulo de menos 2, que é 2, tá? Sendo a matriz de coeficientes todos aqueles termos lá apresentados anteriormente, e a matriz dos termos constantes 500, 230, a gente rodou essa rotina lá no Scilab e fez o cálculo através do método de Jacobi-Richardson, tá? Então, lá a gente verificou essa resposta, então, em que C1, C2, C3 vão ter aqueles valores, tá? De 34, 18,9 e 13,40, tá bom? Assista ao tutorial, veja o passo a passo, repita na sua casa, tá? E muito obrigada e até a próxima!